Hoje temos connosco como convidado o Joel Oliveira, secretário-geral do GBU, pastor e psicólogo, para falarmos sobre a importância da apologética, particularmente no contexto universitário. Eu sou Henrique Guerreiro e esta é a primeira edição do Razoavelmente. O que é a apologética? Já ouviste falar em apologética? É importante? Neste podcast vamos responder a essas e outras questões. O nosso convidado de hoje é o Joel Oliveira, secretário-geral do GBU. Joel, podes falar-nos um pouco de ti e falar também um pouco do que motiva esta iniciativa de podcast por parte do GBU? Sim, olá. Sim, eu trabalho no GBU, como tu dizias, e o GBU é um grupo que está na universidade e que pretende promover a discussão sobre a fé e a relevância da fé para os dias de hoje na universidade, no contexto universitário. E, como tal, a apologética é uma parte fundamental, no sentido de nós estarmos preparados para responder a perguntas que nos são colocadas na universidade. Estamos rodeados de pessoas que pensam, que têm dúvidas, têm questões e temos que estar preparados para responder de alguma forma, não é? Exato, e eu próprio, quando tinha 15 anos, tive uma crise de fé e foi assim que surgiu o meu interesse pela apologética. Eu tinha medo de questionar, porque achava que se fosse questionar a minha fé, se calhar eu ia ter de abdicar da minha racionalidade para continuar com a minha fé, e tinha medo de encontrar as questões que me iam fazer abdicar disso. E eu eventualmente investiguei, percebi que não ia ter de abdicar da minha racionalidade, percebi que havia muita gente que já tinha pensado nestes assuntos e muitos recursos para estudar este tema, não é? E portanto pergunto-me se, e tu que trabalhas na universidade e tens muita experiência nessa área, se achas que existem mais, como eu digo, eus com 15 anos por aí na universidade, pessoas que se calhar podem até nem ser cristãos e pensar em questionar e ter uma crise existencial, ou mesmo cristãos que têm medo de questionar a sua fé porque acham que vão ter de abdicar da sua racionalidade e, portanto, não questionam. Sim, há um pouco disso tudo. Há muitos Henriques na universidade e a verdade é que a nossa cultura tem uma ideia da fé como algo que inerentemente é irracional, né? E que uma pessoa inteligente automaticamente perde a sua fé ou não consegue conjugar as duas coisas, né? A sua capacidade de pensar e uma fé sólida, né? E nós deparamos-nos com isso no nosso dia-a-dia a trabalhar com estudantes universitários. Como tu dizes, pessoas que têm fé e pessoas que não têm fé. Esta ideia de que a fé e a razão não podem andar juntas é comum em ambos os lados, não é? Em ambos os grupos de pessoas. E a apologética é muito vasta, não é? São imensos temas que podem ser explorados e é um ótimo recurso, como tu dizes, não é? Há sempre perguntas para fazer, há sempre recursos que podemos ir buscar, há sempre pessoas que já pensaram nisso durante a história. E então há uma riqueza enorme de recursos que nós podemos utilizar e há muito que nós podemos aprofundar. Apesar de que também é verdade que não vamos ter as respostas todas para tudo, mas podemos estar num processo de procurar respostas e acho que devemos estar nesse processo de procurar as respostas para substanciar aquilo em que acreditamos de uma forma racional. Certo, e nós aqui reconhecemos a importância da apologética, mas agora eu pergunto-me um bocado qual é que tu achas que é a posição da tua experiência também, da maioria dos estudantes cristãos e não cristãos, em relação a este tema? Será que reconhecem a importância como nós estamos a reconhecer aqui? Será que existe interesse em também receber estes recursos? Ou será que é algo que, mesmo se fossem expostos a esses recursos, muitas pessoas não iam estar interessados? E se isso for verdade, também acho que é um bocado o nosso papel tentarmos motivar as pessoas e interessá-las por este tema importante. Pois, mais uma vez, há um pouco de tudo, não é? Há pessoas que... E nós temos o hábito, como seres humanos, de cair um bocado nos extremos.
Não é? Então há pessoas que... Já me deparei com pessoas que se agarram de tal maneira à apologética, e acho que é uma armadilha em que facilmente se cai, não é? Qualquer um de nós. Agarramos-nos tanto à apologética que achamos que só a apologética é que dá uma base sólida à fé. Quer dizer, quem não tem todos os argumentos no sítio não consegue falar da fé de uma forma eficaz. Não é? Isso é um extremo, não é? Porque ninguém tem as respostas todas, ninguém tem os argumentos todos, e muitas vezes não são os argumentos que chegam às pessoas, e nós queremos chegar às pessoas, não apenas convencê-las, não apenas dar-lhes informação, queremos mostrar o amor de Deus também, não é? E depois há o extremo de pessoas que rejeitam a apologética como algo, digamos, pouco espiritual, não é? Como se a apologética fosse a antítese de uma abordagem espiritual da fé. E isso também não me parece saudável, porque a apologética, como tu disseste, são recursos que temos à nossa disposição para apoiar, para apresentar argumentos, e nós sabemos que nós acreditamos nisso como cristãos, não é? Que a verdade vem ao de cima. Se o que nós acreditamos é verdade, então vai haver evidências disso, não é? Vai haver evidências para essa verdade. Como cristãos, parece-me que a nossa responsabilidade é procurar essas evidências e apresentá-las, não como a única coisa que devemos fazer, mas como uma das coisas que temos de fazer. Portanto, estás aqui a levantar um bocado a questão, não é? Se todo o cristão precisa de apologética, ou seja, nós sabemos que a apologética é importante, mas não podemos cair na armadilha de achar que ela é necessária no sentido lógico, ou seja, que nós sem apologética não conseguimos ser cristãos ou não conseguimos fazer missão. E acho que isto são também aqui duas áreas importantes em que a apologética entra, que é a apologética pode-me ajudar como cristão para eu suportar a minha fé num certo sentido e atravessar até crises de fé, porque a ajuda apologética, na minha opinião, para atravessar crises de fé é útil, não é? Mas também existe aquela dimensão da apologética que é quando eu vou para fora, não é? Quando eu vou fazer esta missão que estás a falar, quando eu vou tentar mostrar aos outros que Deus existe, não é? E aqui acho que também é importante nós introduzirmos uma distinção que é um bocado no sentido que estavas a dizer há bocado, da fé, das pessoas acharem que a fé é uma crença cega quase, não é? E é importante nós explicarmos que fé e saber que Deus existe são coisas diferentes. E por exemplo, eu podia perder a minha fé e continuar a acreditar que Deus existia, não é? E da forma como a Bíblia, por exemplo, retrata, por exemplo, o diabo, não é? É um ser que sabe as doutrinas, sabe que Deus existe, mas não podemos dizer que tem fé, não é? E por outro lado, eu até podia ter algumas doutrinas erradas, ter a minha apologética errada, alguns factos, mas ter fé, não é? Porque nenhum de nós tem a doutrina perfeita. Nós também temos de reconhecer isso, nem a filosofia perfeita. E é importante nós não cairmos nesses extremos, como estavas a dizer, de acharmos que a apologética é necessária no sentido lógico, ou seja, que sem apologética não há cristianismo ou não há evangelismo, porque mostrar que Deus existe não é só... primeiro é mostrar às pessoas que é verdade que Deus existe, mas por outro lado é mostrar às pessoas quem é Deus. E para mostrar quem é Deus, há uma parte experiencial que nós podemos conhecer Deus, que a apologética não nos vai levar ao lado experiencial. Nós não conseguimos... A apologética dá-nos conhecimento proposicional. Nós sabemos que isto é verdade, isto é falso, etc. Não nos dá aquele conhecimento experiencial como eu conheço o Joel como pessoa. Não conheço muito profundamente, mas vou conhecendo melhor. Mas se eu soubesse todas as proposições sobre o Joel trabalha no GBU, etc, eu não ia conhecer o Joel por causa disso. Exatamente. E eu posso conhecer o Joel e achar coisas erradas sobre ele. E isto é um bocado assim também com a fé. Sim, não é? Nós não podemos nunca esquecer a dimensão pessoal do que é ser cristão, não é? O cristianismo primariamente não é uma religião de uma filosofia ou de um conjunto de argumentos, ou de um conjunto de evidências, ou de um livro que é a Bíblia, que é central na nossa fé, mas
mas primariamente o cristianismo é a religião de uma pessoa, não é? Nós centramos-nos em Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi uma pessoa, não é? E ele andou entre nós, e a Bíblia diz que ele esteve neste mundo, não só a Bíblia diz isso, né? Exato. Há muitas outras fontes históricas que nos dizem que ele esteve cá, mas a Bíblia argumenta no sentido de que Jesus tinha uma natureza divina, né? A natureza de Deus, e ele andou entre nós e foi uma pessoa que interagiu de uma forma, passando a redundância, de uma forma pessoal, né? Exato. Então nós não podemos ser impessoais, não podemos usar a apologética como uma arma de arremesso ou para alcançar os outros ou para convencer os outros. Não é isso que nos vai ajudar a aproximar-nos das pessoas, né? É exatamente a nossa dimensão pessoal, mas a apologética vai nos equipar para nós não sermos vistos apenas como pessoas religiosas, mas como pessoas racionais, que Deus também nos chama para ser, porque Deus criou-nos com inteligência, com uma mente, criou-nos como seres pensantes. Então ele também deve ter alguma coisa para fazer através de nós nessa dimensão, e é aí que me parece que entra a apologética. Certo, porque nós, para as pessoas poderem confiar em Deus e confiar em Jesus e entrar nessa relação pessoal, elas às vezes têm de quebrar certas barreiras que, se uma pessoa, por exemplo, achar que precisa de abdicar da sua racionalidade para ser cristão, se calhar nunca se vai pôr no ponto em que vai poder confiar em Jesus, porque tem ali aquela barreira. E eu vejo a apologética como sendo um bocado para quebrar esse tipo de barreiras. E também às vezes há pessoas, e isto está documentado, certas pessoas convenceram-se que Deus existia por argumentos, e depois de saberem que Deus existia, puseram-se naquela posição em que pensaram: eu vou confiar em Deus ou não? E essa posição é a posição do exercício da fé. Mas para acreditarem que Deus existe, não precisam de ser cristãos, não é? No sentido de uma pessoa que segue Jesus. E acho que essa distinção às vezes é um bocado subtil, porque a gente às vezes usa a expressão fé como sendo sinónimo de crença. Mas na fé cristã nós sabemos que fé não é simplesmente crença, não é? Até Tiago diz: crês que há um Deus bom para ti? Os demónios também os demónios o creem. E por falar em Tiago, gostava agora de falarmos um pouco sobre o que é que a Bíblia diz sobre a apologética, não é? Porque eu às vezes ouço certas críticas, ou às vezes por falta de conhecimento, outras vezes não sei, mas pessoas que dizem que a apologética é como se fosse uma coisa extra-bíblica, ou fora da Bíblia, ou às vezes até anti-bíblica, ou não espiritual, como tu estavas a dizer há bocado. E não é assim, não é? Se nós formos examinar, e como tu também estavas a dizer, Deus criou-nos com uma mente, e uma das coisas que Deus nos comanda na Bíblia é que amemos Deus com toda a nossa mente, não é? Portanto, a nossa mente deve estar ao serviço de Deus. E acho que para as pessoas na universidade especialmente, isto fala-lhes, não é? Porque essas pessoas estão a estudar, estão a usar a sua mente no dia-a-dia e também aí a põem ao serviço de Deus. E acho que nós descobrirmos coisas sobre Deus, conhecer Deus de uma forma experiencial é muito importante e é o essencial, mas nós conhecermos coisas sobre Deus, conhecermos a filosofia, a apologética, também às vezes é quase uma forma de culto, não é? E de adoração, não é? Porque a verdade de Deus é bela, e acho que isso também entra aqui um bocado na apologética, o gosto de conhecer, de saber sobre Deus, de descobri-lo também dessa forma. Não sei se... Sim, e estava-me a lembrar de tudo o que se tem descoberto acerca do universo, da natureza da realidade física, não é? Isso aponta-nos para algo muito extraordinário, não é? E nós acreditamos que isso são evidências de um Criador, não é? A complexidade toda da criação que nós vemos e que a ciência tem vindo a mostrar-nos, essa dimensão também é muito importante. E quando nós olhamos para a criação e vemos com deslumbramento todas as maravilhas que nós temos à nossa volta, isso leva-nos para uma dimensão transcendente, né? E Deus está aí, Deus também se revela aí, né? Portanto, a apologética não é só uma coisa fria, não é? É uma coisa poética também.
Exato, exato. E acho que muita gente às vezes não aprecia essa parte da apologética. E agora estavas a falar de nós descobrirmos sobre o universo, né? Sobre a criação. E mesmo nessa área, lembro-me agora que existem muitas evidências, que nós vamos falar noutros podcasts, não se preocupem, hoje não vamos ter tempo para isso, mas existem muitas evidências nessa área. E nós devíamos estar preparados como cristãos, devíamos pelo menos conhecer, nem que seja superficialmente, essas evidências, porque a própria Bíblia nos comanda que nós tenhamos estas evidências prontas para responder às pessoas, não é? Porque, por exemplo, este versículo é talvez o mais conhecido em termos de apologética, 1 de Pedro 3, 15-16. Estejam sempre preparados para responder a todos os que vos interrogarem acerca da esperança que têm, mas façam-no com gentileza e respeito, tendo a consciência tranquila. Isto é a Bíblia para todos, para quem está a perguntar qual é que é a versão. E é sempre importante também na apologética nós sabermos não só o que fazer, mas como fazer, não é? Porque esta parte também de ser agradável e amável também é importante, não é uma arma de arremesso, como estavas a falar, que nós enfiamos na cara das pessoas e está aqui demonstrado que Deus existe e agora pronto, fiquem, não é? Desenrasquem-se, basicamente, não é assim. Sim, há uma... a própria apologética tem que estar assente numa conduta, numa certa conduta, não é? E aqui o resto desta passagem também fala disso, de que esta passagem tem um contexto muito de como um cristão se deve conduzir perante os outros, não é? E fala aqui de que Pedro diz: é melhor que soframos fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então isto está tudo envolvido, isto é um pacote, não é? E este pacote deve estar todo presente, tanto as evidências que nós devemos estar preparados para apresentar, como diz o texto, como a nossa conduta e a forma como lidamos com as pessoas deve ser uma forma à maneira de Cristo, não é? Exato. A forma da apologética também é importante. E para terminar, gostava de discutir aqui um último ponto, que é, mais uma vez, o ponto da fé cega, não é? E como o próprio Jesus abordou este tema, não é? Quando havia dúvida, o que é que ele respondeu? E nós temos um exemplo na Bíblia, que eu vou ler, que está em Lucas 7, 19, 22, que diz: ele chamou então 2 deles e mandou-os ir ter com o Senhor para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Aqui ele é João Batista, quem mandou ir ter com o Senhor. Quando chegaram junto de Jesus, disseram-lhe: João Batista mandou-nos cá para te perguntarmos se tu és aquele que está para vir ou se devemos esperar outro. Neste momento, curou Jesus muitos doentes de vários males e enfermidades, possessos de espíritos maus, e deu a muitos cegos a graça de poder ver. Então Jesus respondeu aos enviados: vão dizer a João que ele devia orar mais sobre este assunto. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: vão contar a João isto que agora viram e ouviram, que os cegos veem, os coxos andam, os que têm lepra são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres são evangelizados. Ou seja, Jesus não respondeu como do género: tens de ter uma fé cega, confia, o teu problema é que não estás a confiar o suficiente. Jesus, o próprio Jesus, respondeu à dúvida de João com evidências. E Jesus várias vezes dizia, até acho que é no Evangelho de João que ele diz alguma coisa perto disto: se não acreditam no que eu digo, acreditam por os milagres e sinais que eu faço, pelas obras que eu faço. E o próprio Jesus pôs muita importância nisto, e João Batista, que é uma pessoa que nós temos em grande conta, e Jesus tinha em grande conta, ele respondeu a João, ou aos discípulos de João, com evidências, não é? E acho que isso também nos deve pôr um bocadinho a pensar sobre a importância dessas evidências, não é? Sim, estava-me a lembrar da passagem de Tiago também, quando Tiago diz que a nossa fé sem obras é morta. Então as nossas obras, a forma como nós nos conduzimos, aquilo que temos para apresentar em termos de vivência, em termos da nossa vida, isso tem que acompanhar a nossa apologética, e se tivermos esse pacote, vamos ter um papel,
vamos ter um papel importante, vamos ter impacto na vida das pessoas à nossa volta. Um impacto positivo, não estamos a falar apenas de ganhar pessoas para a nossa religião, não é? Estamos a falar de mostrar que Deus existe e que Deus... e que a existência de Deus se traduz em coisas concretas na nossa vida, coisas que são valiosas para os nossos relacionamentos, para a nossa vivência pessoal e para a sociedade em geral. Não é? E para além disso, para além das coisas da nossa vida, coisas que são transcendentes, quer dizer, que são objetivas para toda a gente, como estavas a dizer há bocado, da criação e etc. Ou seja, a existência de Deus traduz-se quase em tudo o que nós vemos, não é? Tanto na natureza, como na filosofia, como na nossa vida. E é um bocado isso que o cristianismo também deve ser, alguma coisa que entra em todos os aspectos da existência, não é? Finalmente, queria discutir um dos versículos mais conhecidos sobre, que às vezes neste debate que as pessoas falam, que está em Hebreus 11:1, que nós talvez um dia vamos fazer um podcast sobre fé e explicar exatamente esta questão do que é a fé cega, etc. Mas hoje, para terminar, brevemente só abordar este versículo em Hebreus que diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que se não veem. E isto parece que está a indicar que nós basicamente temos aqui uma certeza naquilo que não vemos e que se tivermos evidência já não é fé. As pessoas às vezes dizem isso. Mas eu gostava de também sugerir às pessoas que lessem o resto da passagem. Porque em Hebreus depois são listados muitos exemplos do que é que foi fé. E nós aqui, eu pelo menos não vejo fé cega. Eu vejo muitas vezes Deus prometeu X e a pessoa confiou. E fé é confiança, não é? E receber uma comunicação direta de Deus é uma evidência também, não é? Estas pessoas acreditavam que Deus existia e tinham razões. Deus tinha falado com elas. Sim, e elas acreditaram e depois viram que Deus correspondeu à crença delas. Não é? Elas viram provas, não é? Reais. Exato. De que aquilo que Deus tinha dito era mesmo verdade. É claro que nós, para termos fé, existe sempre um elemento desconhecido na fé, porque nós confiamos em coisas que ainda não vemos. Mas não quer dizer que seja sem evidência, não é? Por exemplo, um exemplo muito trivial. Tu hoje tiveste fé que eu ia estar aqui à hora combinada para gravar este podcast. Porquê? Confiei. Confiaste em mim, tiveste fé. E tu tens evidência que eu existo. Mas tu podias não ter confiado. Podias ter achado que eu me ia atrasar meia hora e que isto ia ser um desastre. Não o fizeste, mas não tiveste fé, mas foi com base em evidências, porque me conheces, etc. Não é? Sim, e também confiei que este podcast ia ser interessante e exatamente. até agora está a ser. E este exemplo trivial às vezes pode ajudar as pessoas a perceber um bocado a diferença entre... Eu acho que até a ideia de uma fé cega é antibíblica, porque Deus, às vezes, até no Antigo Testamento, até ridiculariza um bocado aquelas pessoas... Ridiculariza, quer dizer, os profetas ridicularizam muito aquelas pessoas que têm o ídolo em casa e sem qualquer evidência confiam que ele vai fazer isto e aquilo, e Deus sempre se apresenta como um Deus que exige confiança, mas que também dá evidências e mostra-se e revela-se de forma pessoal, de forma racional e na natureza. Sim, toda a cena de Deus é revelar-se. Não é? Exato. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mostra-nos isso. Deus quer se revelar. Não é? E eu estava-me a lembrar, e só referir o William Lane Craig, filósofo cristão, quando... que entra muito em debates e é um dos grandes defensores da apologética, não é? Foi dele o primeiro debate que eu vi. Da apologética. Foi dele o primeiro debate que eu vi que me trouxe a este mundo. Exatamente. Ele normalmente nos debates dele o último argumento, que não é bem um argumento, mas Exato. Ele termina normalmente a dizer que se nós dermos uma oportunidade a Deus, quer dizer, se nós abrirmos o nosso coração e arriscarmos crer, né? Ou pelo menos suspendermos aquela dúvida rígida ou aquela certeza rígida até às vezes que Deus não existe, se nós suspendermos isso um momento, Deus vai se revelar porque Ele está interessado em fazer isso. Exato. Né? Muito bem. Joel, acho que a nossa conversa está a chegar ao fim. Quero-te agradecer muito por ter estado aqui hoje, pelo apoio do GBU também neste projeto, não é? E quero dizer aos nossos ouvintes que
no futuro, hoje nós não falamos de evidências explícitas, mas isso vai ser bastante falado, tanto na ciência, como na filosofia, como na moral. Esses temas vão ser aqui discutidos e escrutinados, portanto, estejam atentos porque vai ser interessante. Vamos ficar na expectativa, foi um prazer estar aqui e é uma alegria poder, como GBU, estar a impulsionar algo desta natureza, que é algo que é muito importante, não só para os estudantes universitários, mas creio eu para toda a Igreja e para todas as pessoas que se interessam em conhecer mais de Deus e em torná-lo conhecido também. Então, mais uma vez, muito obrigado, Joel. Obrigado. E aos nossos ouvintes, até à próxima.